Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista e a pauta de hoje é narcisismo. Será que existem pessoas narcisistas e outras que não são? Qual é o significado do termo narcisismo no contexto da teoria psicanalítica? É isso que vai ser o nosso tema de hoje. Bem, é preciso dizer, antes de mais nada, que o termo narcisismo vem de Narciso, que era uma figura mitológica grega, um rapaz muito belo, né, que recebeu uma revelação de um oráculo, a revelação de que ele teria uma vida longa desde que ele não visse a própria imagem. E aí acaba que, ao longo da sua história, Narciso acaba vendo a sua imagem refletida nas águas de um rio, e aí ele acaba falecendo, acaba definhando por conta disso. Bem, a partir dessa figura mitológica, no século XIX surgiu uma categoria clínica dentro da psicopatologia chamada justamente de narcisismo. Essa categoria clínica fazia referência a um tipo de transtorno de natureza sexual em que a pessoa, em vez de sentir atração e desejo sexual por outras pessoas, acabava sentindo atração sexual por si mesmas. Então, se satisfaziam sexualmente apenas com atividades autoeróticas. Essa é uma categoria clínica que surge lá no século XIX, no âmbito da psiquiatria. Freud, inventor da psicanálise, vai tomar contato com essa categoria, e o que Freud vai descobrir ao longo da sua experiência clínica, e que nós analistas hoje também verificamos no nosso trabalho clínico, é que o narcisismo não é propriamente uma perversão sexual. Evidentemente, há casos de pessoas que apresentam um comportamento sexual com essas características, mas Freud descobriu que o narcisismo seria uma condição humana, seria um aspecto da estrutura da nossa subjetividade. Em outras palavras, todos nós seríamos, em alguma medida, narcisistas. Isso por quê? Do ponto de vista de Freud, todos nós possuímos uma energia vital, que ele deu o nome de libido, e essa energia vital ela pode ser investida tanto nos objetos, ou seja, nas pessoas, nas coisas, nas ideias com as quais a gente se relaciona ao longo da vida, como também pode ser investida na nossa própria imagem. E do ponto de vista do Freud, essa quantidade de libido, ela vai sendo investida parcialmente nos objetos e parcialmente na nossa própria imagem, no nosso próprio eu. Essa libido que investe o nosso próprio eu, essa energia vital que nós investimos na nossa própria imagem, caracteriza o que Freud denominou de narcisismo. Portanto, todos nós somos narcisistas. Em alguns momentos da vida, por exemplo, em momentos nos quais nós estamos apaixonados por uma pessoa ou por uma determinada ideia, nós investimos quase a totalidade da nossa libido nesses objetos, e aí sobra muito pouquinho para o nosso próprio eu. É por isso que pessoas apaixonadas em geral se dedicam excessivamente aos seus objetos e pouco a si mesmos. Às vezes topam situações de humilhação, situações de degradação de si mesmos em prol do amor àquele objeto. Isso acontece porque há uma variação do fluxo libidinal. Aquela libido que antes estava parcialmente investida no eu, agora ela passa a ser investida quase em sua totalidade no objeto. Outra pergunta que é importante a respeito desse tema: como é que se forma o narcisismo? Como é que se constitui? Nós todos nascemos naturalmente com essa capacidade de investir o nosso próprio eu? Não. Para que o narcisismo se efetive, para que nós consigamos investir uma boa parcela da libido no nosso eu, é preciso que o ambiente no qual nós fomos criados, o ambiente ali da infância inicial, invista primeiramente
atenção, reconhecimento na nossa própria imagem. Então, se o ambiente não exerce esse investimento sobre o bebê não será capaz de investir na sua própria imagem. Ele não desenvolverá essa capacidade. E aí, nesse caso, pode se desenvolver uma forma que nós poderíamos chamar de narcisismo patológico. Quer dizer, na medida em que eu não me sinto autoconfiante, porque o ambiente primeiramente não confiou em mim, não investiu em mim, não me reconheceu, eu preciso criar uma imagem idealizada de mim mesmo e investir a maior parte da minha libido nessa imagem idealizada, mas de forma reativa. Então eu começo a me achar onipotente, eu começo a me achar o número 1, o cara, o bambambam, porque na verdade, no fundo, há uma insegurança, no fundo há uma falta de autoconfiança. E aí eu preciso, para reagir, para me defender dessa falta de autoconfiança, causada em última instância pela falta de investimento do ambiente lá no início da vida, eu preciso investir nessa imagem idealizada de mim mesmo com a qual eu passo a me identificar. Eu troco o meu eu real por esse eu ideal, por essa imagem idealizada. Então, nesse sentido, a gente pode falar de um narcisismo patológico. O narcisismo saudável é o narcisismo que se expressa com aquilo que outros psicólogos de outras abordagens teóricas chamam de autoestima, ou que a gente poderia chamar também de autoconfiança. Nesse sentido, aquele mandamento cristão de amar ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo na medida com a qual se ama a si mesmo, é uma espécie de caracterização da saúde psíquica. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela investe parte da sua libido nos objetos, então ela não é uma pessoa em si mesmada, ela está investindo parte da sua libido nos objetos, mas ela não investe excessivamente lá. Ela investe também uma boa parte da sua libido em si mesma. Então, ela se sente autoconfiante, ela sente autoestima, mas ao mesmo tempo não deixa de investir nos outros, de se interessar pelos outros, de amar os outros. Então, isso a gente poderia caracterizar como um tipo de narcisismo saudável. Portanto, do ponto de vista psicanalítico, fica muito difícil a gente dizer tal pessoa é narcisista, tal pessoa não é narcisista, porque, de fato, o narcisismo, como eu disse no início, é uma condição da estrutura da subjetividade humana. É impossível que pelo menos alguma parcela da sua libido não esteja investida na sua própria imagem. Então, nesse sentido, todos nós somos narcisistas. O problema é quando o narcisismo se torna patológico e aí, no contexto da terapia psicanalítica, a gente vai investigar qual é a insegurança, o que faltou no desenvolvimento dessa pessoa para que ela pudesse investir a libido no seu próprio eu, em vez de criar uma imagem idealizada, fantasiosa de si mesma, com a qual ela se defende dessa insegurança, dessa falta de autoconfiança. Ok? É isso. Eu retorno numa próxima oportunidade, volto a dizer o que eu digo sempre no final dos vídeos. Se você gostou desse vídeo e estiver assistindo no Facebook, clica aí no curtir, compartilhe com seus amigos. Curta a página também, se você já não for um seguidor. Se você estiver assistindo no YouTube, clique em gostei, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe também com seus amigos. Vamos propagar a boa informação psicológica pela internet. Tem muita gente por aí que nunca leu Freud, que não tem familiaridade com as obras e fica falando bobagem, passando vergonha na internet. A gente não pode permitir isso, tá ok? Eu retorno numa próxima oportunidade, um grande abraço e até a próxima.